Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli e quero trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. A Palavra de Deus nos diz que devemos ir por todo o mundo e anunciar as boas novas do Evangelho. Então eu gostaria de trazer para vocês hoje um estudo bíblico da Palavra de Deus, lições bíblicas da CPAD, apresentar para vocês aqui a nova revista, a qual estamos estudando, na escola bíblica dominical. As promessas de Deus, confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje eu gostaria de trazer aqui a lição número 4, que achei bem interessante, que fala sobre promessa e obediência. As promessas de Deus e a sua relação com a obediência. Sabemos que o nosso Deus, ele nos traz muitas promessas e muitas delas são condicionadas à nossa fé e obediência. Temos aqui, então vamos lá, ao estudo bíblico. João 14,15 nos diz assim: o Senhor Jesus nos disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. O Senhor Jesus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Vemos pela palavra de Deus duas alianças: a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. A aliança que Deus fez com Israel. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que diz assim. Aqui, o Senhor falando através de Moisés, diz assim: eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia. E uma maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia. Se buscardes outros deuses que não conheceis. Então aqui a palavra de Deus vem nos dizendo, na antiga aliança, e também depois iremos no Novo Testamento, para ver o que a palavra do Senhor nos diz. Aqui o Senhor nos diz, ele coloca diante de nós uma bênção e uma maldição. Nós vemos que Deus coloca diante de nós aqui uma escolha. Ele faz uma proposta, essa aliança. Uma bênção e uma maldição. Ou seja, Deus nos propõe, o mesmo Deus que abençoa é um Deus que amaldiçoa. Tá, mas isso é na antiga aliança e na nova. Será que Deus mudou? Cremos que não. Mas vamos lá, a bênção de Deus, ela é condicionada, condicionada à nossa fé, a você crer nele e na sua palavra. E aqui nos diz, Deuteronômio 11, 27, uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. O Senhor Jesus disse que se o amarmos, guardaríamos os seus mandamentos. E aqui Deus nos faz uma promessa, a promessa de bênção, se obedecermos os seus mandamentos. E aí você diz, mas isso aí é só para Israel. Vemos que não. Em Deuteronômio 11 e Efésios capítulo 2, nos fala que quando aceitamos a Cristo, fazemos parte de seu povo, nos tornamos um só povo com Israel. É claro que Israel aqui, no Novo Testamento, são os judeus convertidos a Cristo. Então aqui o Senhor nos faz uma promessa de bênção se obedecermos aos seus mandamentos e uma maldição se não obedecermos os seus mandamentos. Vamos agora aqui ver o que nos diz o Novo Testamento. Hebreus capítulo 8, versículo 8.
Hebreus 8, versículo 8 nos diz assim: porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais. E no versículo 10 diz, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, na sua mente, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, Hebreus capítulo 8, versículo 10 nos fala sobre a nova aliança. A nova aliança também consiste em a lei de Deus ser escrita em sua mente, em seu coração. Nisto consiste a nova aliança, pois o Senhor Jesus diz que aquele que crer nele e permanecer em sua palavra, ele estará com você. Se amarmos a Cristo, guardamos os seus mandamentos. Aqui a introdução da lição nos diz: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ou seja, a obediência tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é algo fundamental. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala no Novo Testamento a respeito de suas promessas. Vemos aqui o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Aqui vemos ela nos falando a respeito do poder da escolha. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Vemos ali em Deuteronômio, escolha, Deus nos dá a escolha da bênção ou da maldição, da obediência ou da desobediência. Vejamos o que na nova aliança, no livro de Romanos, capítulo 2, nos fala. Romanos 2, versículo 4, nos diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Então vem aqui nos falando, Romanos 2, que não devemos desprezar a bondade de Deus, a sua benignidade, a sua paciência. Não podemos desprezar a graça de Deus. A graça de Deus é a sua misericórdia. Deus é um Deus misericordioso e quer que todos sejam salvos. Mas aqui nos diz que a bondade de Deus, a graça de Deus, nos leva ao arrependimento. O amor de Deus é manifestado a nós através de Cristo. E quando aceitamos Cristo em nossa vida como único e suficiente Salvador, cremos nele. E ao crer em Cristo, nós o obedecemos. E a obediência, ela nos leva ao quê? A confrontar o nosso pecado. Que aqui nos diz, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, o que é o arrependimento? É o abandono do pecado, é você endireitar as suas veredas, é você seguir os mandamentos de Deus. O que são os mandamentos de Deus? É a sua vontade revelada a nós. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela nos dá discernimento de certo e errado. Ela é o manual para a nossa vida. E aqui Romanos 2, versículo... e aí vem nos falando: porém, se continuarmos na dureza do coração, não dando ouvido à sua palavra, estaremos acumulando para nós a ira de Deus. Então, quem não está debaixo da graça de Deus, está debaixo da ira. E como que eu estou debaixo da graça de Deus? Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador e quando eu guardo os seus mandamentos. E aqui vem nos falando, versículo 6 de Romanos 2, o qual retribuirá a cada homem segundo as suas obras ou seus atos.
né? Ou seja, Deus vai nos retribuir de acordo com as nossas obras, né? Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio, mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Então aqui vem nos falando que Deus irá nos retribuir de acordo com as nossas obras. É claro que a palavra de Deus nos diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não pelas obras, né? Ou seja, somos salvos pela bondade de Deus. Porém, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Porque no que consiste o amor de Deus? Consiste em que Deus entregou o seu Filho para nos redimir de nossos pecados. Certo? Então, quando cremos em Cristo e o aceitamos como Salvador, somos salvos. Certo? Ou seja, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Então, aqui a obra, na verdade, aqui, Deus irá nos julgar pela sua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, a nossa obra aqui, ela consiste em fé. E a fé não é apenas um crer teórico, é um crer, né? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se cremos em Deus, manifestamos a nossa fé pelas obras. Né? Não somos salvos pelas obras, mas Efésios 2:10 diz que fostes salvos para boas obras. Ou seja, quando aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida, recebemos o Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nossa mente. E então, né, Deus manifesta em nós o seu fruto. Se antes vivíamos na prática da injustiça, nós endireitamos as nossas veredas, nós produzimos frutos dignos de arrependimento, ou seja, nós manifestamos uma mudança de vida, uma conversão verdadeira. Então nós vemos aqui o Novo Testamento confirmando que Deus há de retribuir cada um de acordo com sua obra, né? Vamos agora aqui ver o que nos diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 22 nos fala assim: vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, observa, Deus é bom? Deus é bom. Mas Deus também é um Deus severo. Diz aqui: veja, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Então aqui em Romanos 11 vem nos falando sobre a igreja de Cristo. No que consiste a igreja de Cristo? O seu povo. O seu povo aqui é representado como a oliveira, né? Os ramos naturais são os judeus convertidos a Cristo, né? Os judeus salvos, é o Israel, né? A igreja de Deus ela é formada por judeus e gentios, né? Ou seja, os judeus convertidos a Cristo e os não judeus, ou seja, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos povo de Deus. Aí as pessoas dizem: mas você não é Israel, mas nós somos filhos. A Bíblia fala que somos chamados de filhos de Abraão pela fé. Porque pela fé nos tornamos filhos de Deus, pela fé nos tornamos filhos de Abraão. Então nos tornamos Israel de Deus, a igreja de Deus. E aqui ele diz: considera a bondade e a severidade. Se permanecermos em Cristo, na sua palavra, bondade, a graça. Porém, se nos desviarmos dos seus mandamentos, a severidade, o juízo de Deus. Né? Pois a palavra de Deus nos diz em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso semeará. Né?
Então aqui nós vemos o Novo Testamento confirmando o Antigo Testamento, né, de que a promessa de Deus da obediência, né, se permanecermos em Cristo, seremos abençoados, né, e pela graça de Deus, salvos. Né, aqui Apocalipse 22, 14. Né, e aí a lição vem nos trazendo a pergunta: a graça de Deus nos isenta da obediência? Né? Ou seja, se somos salvos pela graça de Deus, isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Afinal, eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei? Né? E a desobediência nos exclui da graça? Ou seja, a palavra de Deus nos diz, vou ter que voltar a Efésios 2. Efésios 2. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Nos fala sobre a conversão. Né? Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Ou seja, somos salvos pela graça, pela bondade de Deus. E como você viu em Romanos 2, a graça de Deus te leva a abandonar o pecado. Né? Tanto que aqui nos diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo que nós temos vem de Deus. A salvação é pela graça, mas há necessidade o quê? Da fé, de você crer em Deus. E a fé, ela se traduz também como fidelidade. A Bíblia diz que o justo viverá de sua fé, de sua fidelidade a Deus. Pois se você crê em Deus, você obedece. Tanto que aqui nos diz, somos feitos, somos criados para as boas obras. O Senhor Jesus nos disse que pelos frutos conhecereis. Então, se temos fé em Deus, praticamos as boas obras. Tanto que no início diz, né? E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, os quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. Então aqui nós vemos que a Bíblia faz divisão entre os filhos da obediência e os filhos obedientes. Né? Quem temos sido filhos da desobediência ou filhos da obediência? Tanto que a palavra de Deus nos diz que somos filhos de Deus por adoção. Quando não obedecemos a Deus, não somos filhos de Deus. Né? Quando vivemos na desobediência, somos criatura de Deus. Sério, a Bíblia nos diz isso? Sim, a palavra de Deus nos diz. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Certo? A palavra de Deus nos diz, né, que ao crermos no Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Agora que eu não encontrei a passagem, mas no Novo Testamento nos diz que Deus ama as criaturas, né? Os homens em geral são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que guardam seus mandamentos e obedecem. Né? Nos tornamos filhos de Deus por adoção. Tanto que a Bíblia ela diz que há os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos do reino e os filhos do maligno. Os filhos do reino são aqueles que estão que pertencem ao reino de Deus, ou seja, que fazem a vontade de Deus. E os filhos do maligno são aqueles que, né, obedecem ao pai da mentira, ao diabo. Né? E para finalizar aqui esse estudo bíblico, né, quero deixar para você aqui Apocalipse, capítulo 22, 11, que nos diz assim: aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo.
E aquele que é santo, continue sendo santo. Ou seja, se a pessoa vive na prática da injustiça, continue. Se é impuro, continue sendo impuro. Mas se você é justo, continue sendo justo. Continue seguindo os mandamentos de Deus. Se você se separa do pecado, se você vive em santidade, a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Ou seja, o Senhor nosso Deus é um Deus santo e Ele quer que o seu povo seja santo, separado do pecado, um povo especial, zeloso e de boas obras. O Senhor quer que a gente se santifique. O texto aqui ele não está dizendo que, pô, então você pode viver de qualquer maneira? Não. Ele está jogando aqui a real. Né? Viva da forma como você quiser. Mas aqui no versículo seguinte, você, ao interpretar a Bíblia, você tem que ler o texto, observar o texto, interpretar o texto e então aplicar. E você tem que olhar o contexto do versículo. O que diz antes, o que diz após o versículo. O contexto, senão você cria uma heresia. E qual que é o contexto aqui? Né? Versículo 12 nos fala: e eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Se você for injusto, Deus vai te retribuir, conforme lemos em Romanos 2. Né? Se você viveu em boas obras, Deus também vai te retribuir de acordo com as suas obras. Está aqui, ó. A recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 22, versículo 14, diz assim: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Ou seja, é uma palavra forte, uma palavra importante. Né? Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos. Felizes são aqueles que praticam seus mandamentos. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida. Em outras traduções são: abençoados são aqueles que lavam suas vestes no sangue de Cristo. Porque de fato a salvação não é pelas obras, é por Cristo. Somos redimidos, salvos pela obra de Cristo. Somos justificados por Cristo. E uma vez justificados, né, uma vez que você se converte, nós nascemos de novo. E ao nascermos de novo, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus não vivemos na prática do pecado. Logo, não estamos debaixo da maldição da lei. Não quer dizer que você não segue mais a lei. A lei ela é eterna, santa, justa e boa, como nos diz o apóstolo Paulo. Nós não vivemos debaixo da guarda legalista da lei, de você achar que é salvo pelas suas obras. Mas uma vez salvo por Cristo, pelo seu sacrifício, né, a bondade de Deus nos leva ao quê? Ao arrependimento, a abandonar o pecado e viver em santidade. É o que nos diz aqui o contexto de Apocalipse 22. Né? Ou seja, para entrarmos nos portões celestiais, para alcançar a salvação, é necessário guardarmos os seus mandamentos. Tanto que a palavra de Deus, ela resume os mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não é isso? O resumo de toda a lei é o quê? Ama a Deus e ao teu próximo. Se você ama a Deus, o que o Senhor Jesus nos falou? Você guarda, pratica os seus mandamentos. Se você ama o próximo, você não rouba, não adultera, não mente, não dá falso testemunho, não prejudica o seu próximo. Ou seja, se você ama, você cumpre a lei. Em Romanos, Paulo diz: aquele que ama, cumpre a lei. Hoje em dia, no mundo, há a ideia de que o amor, ele abole a lei. Não, exatamente o contrário. Se você ama o seu próximo, você perdoa. Se você ama o seu próximo, você não mente, você não rouba, você não cobiça aquilo que é do outro, você honra seu pai e sua mãe. Se você ama a Deus,
você não abandona Deus, você não vai atrás da idolatria, você valoriza Deus, você medita na sua palavra, você busca Deus, certo? E assim eu gostaria de finalizar aqui esse estudo, né, da palavra de Deus aqui para o seu coração, né? Enfim, a salvação pela graça não anula a obediência. Essa é a questão. Deus irá nos julgar de acordo com as nossas obras. Aqui é bem claro. Apocalipse 22. E a maior obra que você tem é a fé em Cristo. Ele diz aqui, abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Ou abençoado aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue de Cristo. Né? Aqui, versículo 12: eis que venho rapidamente, a minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. E a sua obra é a sua fé. Né?